Obrigado. Está aparecendo agora? Sim. Tá bem, obrigado pela atenção. Então, vamos lá de novo. O que são assíntotas? A assíntota vai ser uma reta, que nem a gente tem aqui, onde o gráfico vai se aproximando dessa reta, sem nunca ultrapassar por ela. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de uma assíntota horizontal. Aqui, esse gráfico aqui tem assíntotas, uma assíntota vertical e outra horizontal. Ele se aproxima tanto dessa reta quanto dessa. E aqui eu tenho uma assíntota oblíqua. Então, vão ser esses três tipos de assíntotas que a gente vai estudar. A gente vai dar foco principalmente nas horizontais e nas verticais. O livro até aborda alguma coisa sobre oblíquas, mas de forma bem rápida. Aqui mais outros exemplos, né? Similares àqueles. Então, definição. Quando que eu sei que eu vou ter uma assíntota no meu gráfico? Então, eu vou ter uma assíntota do tipo vertical. Uma assíntota vertical sempre vai ser uma reta do tipo x igual a, ou seja, uma coordenada fixa em x. No gráfico vai ter uma assíntota desse tipo quando acontece um desses quatro tipos de limites. Ou ele se aproxima pela direita, de A indo para mais infinito, ou a esquerda indo para mais infinito. Ou também ele se aproxima pela esquerda ou pela direita de A, só que indo para menos infinito, tanto faz. Vamos voltar aqui nos exemplos. Aqui eu tenho que ele se aproxima à esquerda, indo para mais infinito, e aqui eu tenho que ele se aproxima à direita, indo para mais infinito. Então, esse tipo de assíntota aqui que eu estou falando no momento, a vertical. O menos infinito é a mesma coisa, só que com gráfico para baixo. Então, aqui eu tenho um exemplo, a função y igual a 1 dividido por x menos 2, tudo ao quadrado. Aqui eu vou ter uma assíntota na reta x igual a 2. Para verificar isso, eu vou fazer o limite, quando x tende a 2 mais. Quando x tende a 2 mais, então x é um pouquinho maior que 2. Então, x menos 2 vai ser um pouquinho maior que zero, que elevado ao quadrado, então vai ser uma quantidade positiva muito pequena, e 1 dividido por essa quantidade muito pequena, então vai ser mais infinito. Se eu calcular, então aqui eu já teria uma assíntota. Eu vou olhar para o outro lado para ver como é que é o comportamento também, se por acaso eu teria assíntota indo para menos infinito, mais infinito, ou não teria do outro lado, pode acontecer de ter só de um lado e não ter de outro. Então, de novo aqui, agora o x está se aproximando de 2 menos, ou seja, 2 um pouquinho menor que 2. Então, quando eu fizer essa diferença, dá um número um pouquinho menor que zero. Só que quando elevar ao quadrado vai ficar positivo igual. Então, de novo, eu teria 1 dividido por um número positivo muito pequeno, que vai ir para mais infinito. Então, o gráfico seria dessa maneira. Os dois lados se aproximariam da reta em x igual a 2, indo para mais infinito. Agora, a assíntota horizontal. Então, a assíntota horizontal sempre vai ser com um limite, quando o limite do x vai para mais ou para menos infinito, e esse valor é uma constante fixa. Ou seja, não pode ser o limite de x indo para mais infinito e dando mais infinito também, não. Tem que ser com um número. Então, aqui eu tenho o exemplo dessa função aqui, y divididos por x ao quadrado mais 2, tudo dentro da raiz, nessa parte de baixo. Aqui já está dizendo que vai ter duas assíntotas horizontais, em mais e em menos 1. Então, aqui já está dizendo que quando x vai para mais infinito dessa expressão, vai dar 1 positivo. E quando x vai para menos infinito, vai dar menos 1. Como que eu faria para resolver isso aqui? Eu dividiria tanto em cima quanto embaixo por x. Se eu dividir em cima por x, vai dar 1. E se eu dividir embaixo por x, vai passar para dentro da raiz como x ao quadrado. Então, vai ser 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Só que o 2 sobre x ao quadrado ia dar 0. Então, ia ser 1 dividido por raiz de 1, que é 1. E se eu for para menos infinito, então, de novo, dividir em cima e embaixo por x. Em cima vai dar 1, só que agora, quando para o meu x passar para dentro da raiz, eu tenho que prestar atenção numa coisa. Porque aqui, quando está indo para mais infinito, colocar o x como x ao quadrado na raiz não tem problema. Só que aqui tem, porque aqui o x é um número negativo, ele não pode passar para dentro da raiz. Então, eu só posso passar o módulo dele para dentro da raiz. Ia ter que deixar o sinal do lado de fora, ia ficar menos do lado de fora, e daí ia passar o x ao quadrado dividindo para dentro. Ia ser a mesma coisa, ia ficar 1 dividido por menos raiz de 1, por isso que dá este menos 1 aqui.
Então, esse tipo de coisa, às vezes, é uma sutileza, né? Perceber que o número que estava passando para dentro da raiz, na verdade, é um número negativo, então tu não pode passar ele com um sinal. E o gráfico teria mais ou menos essa aparência aqui. Quando vai para menos infinito, ele se aproxima de 1. Quer dizer, quando vai para mais infinito, ele se aproxima de 1. E quando vai para menos infinito, ele se aproxima de menos 1. E a assíntota inclinada, que é a assíntota oblíqua também, o livro chama de inclinada, mas tanto faz, é quando, então, o limite da função vai ser igual a uma reta, que é a mesma coisa que dizer que, então, o limite menos a reta dá zero. Tanto pode ser quanto vai para mais infinito, quanto vai para menos infinito, ou os dois pode acontecer. Aqui, no caso, então, ele vai mostrar que a reta y igual a 2x vai ser uma assíntota deste gráfico aqui, 2x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 4. Como que só olhando eu já posso saber que vai ter uma assíntota? Porque a diferença desse grau para esse grau é só de 1. Ou seja, então, para valores de x muito grandes, isso aqui vai se comportar como se fosse 2x ao cubo dividido por x ao quadrado, que é 2x. Esse mais 4 aqui ia ficar irrelevante para valor de x, tipo 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Esse 4 é quase nada, então isso aqui vai ser quase a reta 2x, porque é 2x ao cubo por x ao quadrado dá 2x. De novo, ele fez as contas aqui. Daqui para cá, ele fez uma fração parcial, mas não precisava fazer isso. Ele fez uma coisa mais complexa. Para resolver isso aqui, simplesmente podia fazer um MMC. Ou seja, ia colocar tudo dividido por x ao quadrado mais 4, e aqui daí ia multiplicar por x ao quadrado mais 4 para ficar na parte de cima. Ia colocar tudo no mesmo denominador. Daí ia ver que ia simplificar e ia chegar aqui. Então, tanto quanto x, nesse caso aqui, x tanto indo para mais quanto para menos infinito, se for para mais infinito, por que vai dar zero? Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por x, daí em cima vai dar a constante 8, e embaixo vai dar x mais 4 sobre x. 4 sobre x vai para zero e x vai para infinito. Então, na prática, vai ser 8 sobre infinito, que é zero. Tanto quanto está indo para mais ou quanto para menos infinito. Por isso que, então, este limite aqui dá zero, né, que é a definição para ter uma assíntota oblíqua. Então, aqui agora mais um exemplo. F de x dividido por x ao quadrado menos 9. Ele está dizendo, então, que vai ter as retas x igual a 13 e x igual a menos 3 vão ser assíntotas verticais. Como que eu posso ter uma intuição de quando vai ter assíntota vertical? Em geral, quando eu tenho essas funções mais simples, que é um polinômio em cima, um polinômio embaixo, as assíntotas verticais vão existir aonde eu tenho a raiz dessa parte baixa. Então, para mim descobrir onde teria assíntotas verticais, eu ia olhar onde que x ao quadrado menos 9 é zero, que é mais ou menos 3, por isso que o livro já coloca aqui direto. Ele já sabe que é aqui esses pontos que são os pontos problemáticos. Estou fazendo as contas aqui, quando x tende a 3 mais, então ele é um pouquinho maior que 3. Essa conta aqui vai dar um pouquinho maior que zero. Então, esse limite aqui vai ser um valor positivo por um valor que está... Opa, esse aqui, né, são duas coisas separadas, tem um ponto e vírgula aqui. Então, este aqui vai ser uma coisa positiva, porque o x está perto de 3, e aqui vai ser um número positivo muito perto de zero. Então, a divisão vai para mais infinito. E aqui vai ser, de novo, x perto de 3, então é positivo. Só que aqui está, como x está 3 menos, então isso aqui vai ser um pouquinho menor que zero. Então vai ser um número positivo por um número negativo quase zero. Então vai para menos infinito. Então, e aqui, mesma coisa, indo para menos 3 por números um pouquinho maiores. Presta atenção que o número menos 3, um pouquinho maior que menos 3, é menos 2,9, menos 2,8. Então, quando eu elevar ao quadrado, vai dar um pouco menos que 9. Correto? Então, quando eu fizesse essa conta aqui, a parte de baixo ia ser negativa. Só que a parte de cima também é negativa, porque está um número perto de menos 3. Então, eu vou ter menos e menos, vai dar mais infinito. Agora, pelo outro lado, estou perto de menos 3, então em cima é negativo. E embaixo é um pouquinho maior que menos 3, ou seja, menos 3,1.
Então, quando eu fizer isso ao quadrado, ia dar um pouquinho maior que menos 9. Então, embaixo ia ser positivo e em cima negativo. Nas regras dos sinais, então, vai para menos infinito. Então, eu posso ver que eu vou ter uma assíntota em 3 e uma assíntota em menos 3, e ambas, por um lado, vai para mais infinito, por outro, vai para menos infinito. A gente pode ver aqui nesse exemplo, vai ser isso aqui e esta parte aqui. E ainda tem mais uma assíntota, que quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, porque posso dividir por x em cima e embaixo, quando eu dividir por x aqui vai dar 1, aqui vai dar x e aqui vai dar menos 9 sobre x. Então, isso vai para zero, vai ser 1 sobre x com x indo para infinito dá zero. Esse aqui eu resolvo da mesma forma. Então, vai ter uma assíntota aqui, uma assíntota aqui, então duas assíntotas em zero, e aqui eu vou ter essas duas assíntotas, que por um lado se aproxima uma para mais infinito e outra para menos, e aqui também, por um lado se aproxima para mais e outra para menos infinito. Então aqui eu tenho mais um exemplo. Como é que eu resolvo esse exemplo? Então, vou olhar se tem assíntotas verticais. Aonde que pode ter assíntotas verticais? Quando a parte de baixo for zero. Então, eu vou olhar, quando que 2x menos 4 é zero? Quando x for 2. Então, pode olhar aqui, ó, vai ter esta assíntota aqui em 2. E as outras assíntotas, eu vou olhar indo para mais e menos infinito. Então, eu já posso olhar aqui, ele vai ter assíntotas em 2, vai ter as outras duas. Deixa eu ver ele fazer as contas. Mas ele não faz muito bem as contas. Então, ok, ele vai calcular, então, o que acontece quando o x vai para mais infinito. Como que eu resolveria esse problema com x indo para mais infinito? Ia dividir por x tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu dividisse em x em cima, ele ia entrar para dentro, como x ao quadrado, ia cancelar aqui, ia ficar só o 64, e aqui ficar 1 sobre x ao quadrado, que ia para zero. Então, em cima ia ficar a raiz de 64, embaixo ia dar 2, e aqui essa parte ia para zero. Então, raiz de 64 é 8 sobre 2, 4. Agora, nessa outra parte, quando vai para menos infinito, vou fazer a mesma coisa, vou dividir por x em cima e embaixo. Essa parte de baixo que vai dar a mesma coisa, vai dar 2, só que em cima, de novo, que nem aconteceu no exemplo anterior. Para o número poder entrar para dentro da raiz, ele tem que ser positivo. Só que quando está indo para menos infinito, ele é negativo. Então, eu vou precisar deixar o sinal de menos aqui do lado de fora, para o x ao quadrado poder passar dividindo dentro da raiz. De novo, vai dar menos, raiz de 64 sobre 2, por isso que vai dar o menos 4. E agora, x indo para mais ou menos 2, por que vai dar infinito? Quando x se aproxima de 2, essa parte aqui de cima vai ser um número fixo. Eu nem preciso fazer as contas se eu não quiser. Isso aqui vai ser um número positivo. Não sei quanto vai dar, talvez nem seja um número quebrado, mas não importa. O importante é que vai ser um número fixo positivo. E embaixo, quando o x está indo a 2 um pouquinho maior, aqui vai ser um número um pouquinho maior que zero. Então, vai ser 0 mais aqui. Então, um número positivo por 0 mais dá mais infinito. Agora, aqui de novo, quando o x está indo a 2 menos, aqui em cima vai continuar, vai ser o mesmo valor. Né? Vai ser, eu acho que vai ser um número quebrado, não tenho certeza. Mas isso não importa. Porque o importante é que é um número fixo positivo, e aqui embaixo vai ser 0 menos, vai ser um número um pouquinho menor que zero, então vai ser mais com menos, menos infinito. Ok, então com isso a gente já viu um pouco sobre as assíntotas. Agora a gente vai ver os limites fundamentais. Basicamente vão ter 3 limites fundamentais, que basicamente são coisas que vocês vão ter que decorar, porque sempre vai aparecer nos exercícios e tentar resolver eles na marra é muito difícil, se não souber o resultado. O primeiro é o limite do seno de x sobre x quando x vai para zero. Esse limite é sempre 1. Aqui ele tem toda a explicação, mas não cabe para a gente está tentando ir um pouco mais rápido. Daí ele resolve um exemplo. O limite do seno de 2x sobre x quando x vai para zero. Nota que mudou um pouco, porque o limite fundamental é x sobre x. Aqui é 2x e x. Então, como que a gente pode tentar alterar para transformar isso em algo parecido com o limite fundamental?
ele sugere fazer uma troca de variável, mas o que você tem que pensar em mente? O argumento aqui dentro do seno tem que ser exatamente igual ao que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar o argumento é sempre muito complicado. Às vezes é até possível tentar usar uma fórmula trigonométrica, mas é difícil. Geralmente, essa parte de baixo é fácil. Eu tenho que transformar isso aqui em 2x. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar e dividir a minha expressão por 2. Então, vai ficar 2 seno de 2x por 2x. Esse 2 eu posso tirar para fora. Olha o que ele fez aqui. Ele tirou para fora um 2. E o u é o 2x. Então, vai ficar 2 vezes seno de 2x por 2x. E seno de 2x por 2x é seno de 1 sobre u, onde u é 2x. Então, isso aqui vai dar 1. Tem o 2 lá de fora. 2 vezes 1, 2. Ou pode tentar fazer que nem o livro faz. O livro faz uma troca de variável. Ele diz que o u é 2x. Então, quando o x vai para 0, 2x também vai para 0. Então, ou seja, se o x vai para 0, o u vai para 0. Daí ele faz essa troca aqui. O x ele vai trocar por u sobre 2, né? Porque o u é 2x. E daí esse dividido por 2 é uma fração, então ele vai inverter, vai ficar o 2 que ele tirou para fora. Agora, aqui, seno de 3x por 4x. Então, aqui é seno e seno, que a gente sabe é seno de x sobre x. Então, o que pode fazer? Eu vou dividir isso aqui em duas partes. Aqui, no meu seno de 3x, eu vou multiplicar e dividir por 3x. E para me resolver o seno de 4x, eu vou multiplicar e dividir por 4x. Ok? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter o seno de 3x sobre 3x, e aqui o seno de 4x sobre 4x. Então, essa parte vai dar 1. E aqui eu vou ter 3x por 4x. O que eu vou fazer? Eu posso cancelar x com x e vou tirar o 3 quartos para fora. Então, vai ser 3 quartos vezes 1 dividido por 1, que é simplesmente 3 quartos. Agora aqui, tangente de x sobre x, o que eu posso fazer? Eu tenho que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, o seno eu já vou deixar aqui com x, que vai dar 1. E o cosseno eu passei para o outro lado, né? Eu posso colocar um 1 aqui, que não vai alterar nada. 1 sobre cosseno. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui não é uma indeterminação. Isso aqui eu posso resolver de forma direta. Então, isso aqui vai ser 1 pelo limite fundamental. E isso aqui é 1 porque cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Então, agora, o próximo limite fundamental, que é o limite quando x pode ser indo tanto para mais quanto para menos infinito, tanto faz, 1 mais 1 sobre x elevado a x. Se vocês prestarem atenção, o que vai dar isso aqui? Esse 1 sobre x vai para 0 e aqui vai para infinito. Então, isso aqui é 1 elevado a infinito, que é um tipo de indeterminação. É a primeira vez que a gente está tendo contato com esse tipo de indeterminação. O seno de x sobre x é chamado 0 sobre 0, que é essa que a gente mais estuda. Essa daqui, geralmente, quando aparecer essa indeterminação, vai ser nesse formato mesmo. Que é basicamente a única forma que a gente sabe resolver isso. Então, ele diz que este limite é o número E. Número E, que é aproximadamente 2,718281 e assim por diante. Que o número E é a base do logaritmo natural, Ln. Não sei se vocês estão lembrados disso de matemática fundamental. Aqui ele vai fazer a prova, né? Vamos. Não, aqui não é a prova ainda. Aqui já é basicamente uma aplicação. Tem que ver que não é a mesma coisa, ó. Aqui eu tinha 1 mais 1 sobre x na x. Aqui eu tenho 1 mais x não sobre x mudou um pouquinho. E aqui, em vez do limite ir para mais ou menos infinito, que a gente tinha, que o limite está indo para 0. Então, como que eu posso resolver esse problema? Isso aqui eu simplesmente vou fazer uma troca de variável. Eu vou trocar o x por 1 sobre t. Nota que, se x vai para 0, então t vai para infinito. Pode ir para mais ou para menos infinito, depende se o meu x está indo para 0 positivo ou 0 negativo. Então, o que ele percebeu aqui, né? Se o x está indo para 0 positivo, então isso vai ser isso aqui, né? Ele trocou o x por 1 sobre t, com t indo para mais infinito, que daí é exatamente o limite fundamental que a gente tinha antes. Então, vai ser. E a mesma coisa o outro caso, né? Só que daí vai ser indo para 0 menos, vai dar E também. Então, como os dois limites laterais existem e são iguais, o limite geral existe e é E. Agora aqui o próximo exemplo.
Ó, ele está calculando o limite de quando t vai para zero do logaritmo de 1 mais t na 1 sobre t. Como que eu resolvo isso? Olha, quando a gente estava estudando as propriedades dos limites, a gente viu que o logaritmo pode sair para fora do limite. Então, o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, e esse limite aqui é simplesmente o limite que a gente acabou de ver, que dá e. Então, vai dar 1. Aqui é basicamente a variação do limite fundamental. Agora, o terceiro tipo de limite fundamental que a gente vai ver, esse aqui, A na x. O A é um número qualquer, poderia ser tipo, sei lá, 2 na x, 3 na x, 5 na x. A na x menos 1 sobre x, isso é o logaritmo natural de A. Vamos seguir para algum exemplo aqui. Olha, estou selecionando. Então, aqui um exemplo, já acabou ele dando um exemplo bem genérico, né? Em vez de colocar números, ele continua colocando letras. Se eu tenho A na x menos B na x sobre x, como que eu posso tentar transformar isso no outro exemplo? A estratégia dele foi colocar o B na x em evidência. Porque se eu colocando B na x em evidência, aqui eu vou ter A na x por B na x, e o B na x vai se transformar em 1. Então, A na x sobre B na x, eu posso pensar que isso aqui é uma base fracionária elevado a x. E o B na x ele separou em dois limites, tirou o B na x para outro limite, e aqui ele vai ter o limite fundamental, onde tu vai ter a fração A sobre B. Digamos, se o A fosse 2 e o B fosse 3, aqui tu vai ter 2 terços na x. Aqui, o limite de b na x quando x vai para zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Contanto que o b não fosse zero. Mas se o b fosse zero, não tinha problema para começar. Então, isso daqui é 1. E aqui, pelo limite fundamental, é ln, logaritmo natural deste número aqui. Então, ln de a sobre b. Então, vai ser uma vez ln de a sobre b, que é simplesmente o ln de a sobre b. Agora aqui já a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. Aqui ele já tem que fazer alguma manipulação algébrica. Porque aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 embaixo. O que o livro sugeriu? Fatorar isso aqui. Ou seja, aqui dá para ver que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, uma diferença de quadrados. Dá para fatorar como x mais 1 divididos por x menos 1. Este x mais 1 ele já tirou para fora. Porque isso aqui não vai ser indeterminação. Se trocar x por 1 vai dar 2, isso aqui é 1 meio. Então, isso aqui a gente não precisa se preocupar. E aqui, ele separou em duas partes. O que ele fez desta parte aqui para esta parte aqui? Ele somou e subtraiu 1. Como assim somou e subtraiu 1? Aqui, eu tenho 1 menos 1, correto? E aqui eu tenho menos e menos. Então, na verdade, esse menos 1 é um mais 1. Então, somar esse mais 1 com esse menos 1 dá 0. Então, ele fez um truque. Ele somou e subtraiu menos 1 e distribuiu entre as duas partes. Então, eu vou ter esta expressão dividida por x menos 1 e esta expressão por x menos 1. Nota que aqui eu tenho x menos 1 e aqui também. Então, eu posso fazer uma troca de variável. Eu posso dizer que u é x menos 1. Ok? E daí eu vou ter e na u menos 1 divididos por u e a na u menos 1 divididos por u, com u indo para zero. Então, eu vou ter tanto aqui quanto aqui limites fundamentais. Aqui, ó, daqui para cá ele já calculou, deu 1 meio. Aqui, ó, ele está explicando que ele pode fazer toda essa troca, em vez de chamar de u, ele chamou de t. Tudo bem. Então, essa parte aqui pelo limite fundamental vai ser ln de e, e essa parte ln de a. Lembrando que o ln de e é 1, então vai ser 1 menos ln de a. Simplesmente isso. Então, tem que cuidar porque usar o limite fundamental não é o problema é que muitas vezes tem vários truques algébricos no meio, né, que a gente tem que ter, às vezes, um pouco de maturidade para perceber esse tipo de coisa. Apesar de ser, digamos, conteúdo de matemática fundamental, até tu conseguiu, lá tu aprendeu a ferramenta, que tu tem que usar, né, até tu... Uma coisa é tu conhecer a ferramenta, até tu conseguir usar ela com propriedade, às vezes demora. Então, não se assustem se vocês acharem esse tipo de manipulação difícil no começo. Daqui eu marquei alguns exercícios. Esses primeiros aqui são de assíntotas.
E depois aqui tem alguns de limite fundamental, então, dando uma dica. Aqui eu tenho 9x e x, o que eu vou fazer? Multiplicar e dividir por 9. Aqui eu tenho 4x e 3x, o que eu vou fazer? Vou tirar esse 3 para fora, para ele não me incomodar, e vou multiplicar e dividir por 4. Aqui eu tenho seno e seno, o que eu vou fazer? Um seno eu vou dividir por 10x, o outro eu vou multiplicar por 7x, e daí eu vou ter que contrabalancear, né, mas o objetivo é esse. Aqui eu tenho tangente de A vezes x, o que eu vou fazer? Vou transformar tangente em seno sobre cosseno. Agora, aqui, esse daqui é o segundo limite fundamental. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui 2n mais 3, eu vou separar como se fosse 2n mais 1 e mais 2. Porque daí eu vou ficar com 2n mais 1 sobre 2n mais 1 vai dar 1. E o 2 eu vou usar lá do outro lado para tentar fazer alguma manipulação algébrica e transformar no limite fundamental. Assim por diante. Esse daqui, ó, esses dois aqui é o terceiro limite fundamental. Este daqui é do terceiro também. Aqui, 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 e aqui esses quatro aqui, o 17, 18, 19, 20 é o segundo. E agora, então, vamos entrar em mais um conteúdo, que é o último da aula de hoje, que é continuidade. Então, o que é continuidade? Eu vou dizer que uma função f é contínua no ponto A se as seguintes três situações forem satisfeitas. A função está definida nesse ponto, ou seja, ela existe, digamos, se esse ponto fosse 2, então f de 2 vale um número, f de 2, digamos, vale 3, ou vale 7, ele vale alguma coisa. Não é que ele não existe. O limite, quando o x tende ao ponto, existe, ou seja, se eu posso me aproximar de A tanto pela esquerda quanto pela direita, os limites têm que existir e serem iguais. E mais que o limite existir, o limite tem que ser exatamente o valor da função no ponto. Então, aqui tem alguns exemplos de funções que não são contínuas. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se prestar atenção, os limites vão existir, os dois vão ser iguais, né, eles estão chegando aqui no mesmo lugar, mas a função não existe no ponto. Tem um buraquinho aqui. Agora aqui, a função existe no ponto, aqui está um buraquinho preto fechado, não quer dizer que a função vale esse valor aqui, mas o limite, por um lado, vale uma coisa e por outro vale outra. Então, nesse caso, o limite não existe. Agora, aqui, a função existe no ponto, tá aqui esse valor aqui pretinho. Os limites laterais vão ser iguais, eles vão existir, mas eles não vão ser iguais ao valor da função, então ela também não é contínua. E aqui, a função não existe no ponto, né? A função não está definida em A, e os limites estão indo para infinito. Nesse caso aqui, o limite tem que existir como um número real, porque o limite tem que ser o valor da função. Então, sempre quando tiver alguma coisa para mais ou menos infinito, ela vai ser descontínua. Então, aqui, alguns exemplos. Primeiro, a função f de x. X ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, que é a função f, a função g. Tem essa mesma regra aqui, só que quando x vale 1, ela também vale 1. Será que alguma das duas é contínua? Essa aqui não vai ser contínua, porque ela não está definida em 1. Essa aqui está. Será que essa definição é suficiente para ela ser contínua? Não, porque quando tu calcular o limite do g quando x tende a 1, tu vai ver que o limite é 2. Mas a função g vale 1. Então, o limite e a função não coincidem no ponto. Portanto, ela não vai ser contínua. Ele está até mostrando aqui no gráfico o que está acontecendo. Então, a função f não está definida aqui, a g está definida, mas não está definida, digamos, no ponto certo. Se ele tivesse definido da seguinte forma, o g como essa expressão e g valendo 2, quando x vale 1, então ela seria contínua, porque daí tu estaria movendo desse ponto para o lugar certo. Então, próxima expressão aqui, f de x, 1 dividido por x menos 2 ao quadrado. E a f, a mesma expressão, só que no ponto 2 vale 3. Nota que a f não está definida em 2, então ela já é descontínua. Será que essa aqui vai ser contínua? De novo, não, porque os limites laterais aqui vão ir para infinito, né? Pode perceber que vai ser uma constante dividido por 0 mais. Por que 0 mais? Porque qualquer lado vai ficar 0 mais porque está elevado ao quadrado. Então, não importa o valor que tu definisse para 2, sempre é da descontinuidade.
Agora, a terceira, a função f. Módulo de x sobre x, quando x é diferente de zero, e zero para x igual a zero. Será que vai ser contínua? Vamos direto para o gráfico? Não, porque essa daqui nem tinha, qualquer valor que tu colocar sempre dá descontínuo, porque por um lado o limite vai dar mais 1, por outro lado o limite vai dar menos 1. Então, essa aqui é uma que não teria conserto. Em alguns casos, tu consegue, digamos, consertar a função movendo o ponto para o lugar certo, mas em alguns lados não. Quando os limites laterais forem diferentes, ou quando os limites laterais forem infinitos, digamos, vai ter uma descontinuidade que não tem como ser consertada. Se os limites laterais forem iguais a um número fixo, então tu pode simplesmente definir a função naquele ponto como esse valor, daí tu consegue consertar a descontinuidade. Então, aqui o próximo exemplo, a função h de x. X mais 3, se o x é maior ou igual a menos 1, e menos x mais 1, se o x é menor que menos 1. Será que essa função vai ser contínua? Bom, tem que investigar este ponto aqui onde está mudando a regra. Mas ele, na verdade, já fez um estudo completo aqui. Então, ele pegou um ponto qualquer, se o a for maior que menos 1, o que vai acontecer? Para esse ponto aqui, eu simplesmente vou trocar o x pelo valor de a, onde o a está representando um número qualquer, poderia ser 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar a mais 3, que é exatamente o valor da função calculada em a. Então, essa é a definição para ser contínua, né? O limite, quando o x tende a, tem que ser igual ao h de a. Se o a for menor que menos 1, então, de novo, ele vai calcular o x quando x tende a a, daí ele vai ter essa regra aqui, e fazemos conta é simplesmente menos a mais 1, que é o h de a para quando a é menor do que menos 1. Então, de novo, ela vai ser contínua para todos os valores com a maior que menos 1 e a menor que menos 1. O que pode dar problema é quando a for igual a menos 1. Ele vai calcular os limites laterais. Quando x tende a menos 1, por valores um pouquinho maior. Então, isso aqui vai ser um número um pouquinho maior que menos 1, né? Menos 0,9, alguma coisa assim. Mas aqui, como eu não tenho nenhuma indeterminação, isso aqui é calcular o limite direto. Só vou trocar o x por menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Quanto que é o h de menos 1? H de menos 1, eu tenho que olhar aqui. É menos 1 mais 3 que dá 2. Então, tá certo. Agora, quando x tende a menos 1, menos. Então, um pouquinho maior que menos 1. Daí, aqui. Então, é menos x mais 1. De novo, não tem nenhuma indeterminação, só o que eu vou fazer é trocar x por menos 1. Daí fica menos 1 mais 1, vai dar 2. Que, como a gente já viu, é o h de menos 1. Então, os dois limites laterais existem e são iguais, então essa função é contínua. Este é o gráfico dessa função. Então, aqui o próximo exemplo, esse aqui eu vou deixar para vocês darem uma estudada. Vamos seguir a gente. Então, algumas propriedades das funções contínuas. Aqui, primeira propriedade, dizer, se eu tenho que f e g são contínuas, a soma vai ser uma função contínua. A subtração vai ser uma função contínua. O produto vai ser uma função contínua. E a divisão já tem que ter cuidado, porque se o g for zero em a, então daí tu vai ter descontinuidade. Mas tanto o f tanto faz, mas se o g for diferente de zero, então tu pode ter uma função contínua na divisão. E mais, se tivesse a potência de uma função contínua é contínua, e a raiz de uma função contínua também é contínua se tu prestar atenção no domínio, né? Que se a função f for negativa, aí tu vai ter um problema, né? Se a função f fosse positiva, a raiz dela ia ser contínua. O logaritmo também vai ser contínuo, se a função f for positiva, o logaritmo, então, da função contínua é contínuo. E assim por diante. Aqui mais algumas proposições. Essa daqui, uma função polinomial é contínua. Então, todo polinômio é contínuo. Função racional, que é a divisão de dois polinômios, vai ser contínua no domínio, ou seja, ela vai ser contínua em todos os pontos onde a função na parte de baixo for diferente de zero. Seno e cosseno é contínua. Exponencial é contínua.
Aqui ele está dizendo uma propriedade das funções contínuas. A gente já tinha visto que a gente pode tirar o logaritmo para fora do limite, mas na verdade tu pode tirar qualquer função para fora do limite. Se eu tenho o limite da g da f de x, então eu posso tirar o g para fora e eu vou ter g calculado no limite da f de x. Isso aqui basicamente está dizendo que composição de funções contínuas continua sendo contínua. Essa daqui está dizendo que a inversa de uma função contínua é contínua. Ou seja, como a exponencial já era contínua, então o logaritmo também é. Não só logaritmos, raízes vão ser contínuas, já que potência é contínua. E como o seno e o cosseno são contínuos, então o arco seno e o arco cosseno também vão ser contínuas no domínio delas. Aqui, então, uma definição de continuidade à esquerda e à direita. Se a minha função não está definida em todos os números reais, está definido só em um intervalo fechado, então eu posso dizer que ela vai ser contínua à direita em A e contínua à esquerda em B. Porque eu não vou poder calcular os dois limites laterais, mas eu vou poder pelo menos calcular os dois, mas eu vou pelo menos poder calcular um dos laterais. E se acontecer isso aqui, então, quando x tende a mais da f de A e quando x tende a B menos fb, então ela vai ser contínua à direita em A e contínua à esquerda em B. E aqui, talvez, essa daqui que é a grande caracterização de uma função contínua, que é o teorema do valor intermediário. Então, se f é uma função contínua no intervalo AB, e ele é um número real, e esse número é maior que f de A e menor que f de B, então vai ter que existir um valor nesse intervalo, tal que f de x vale L. Ou seja, basicamente está dizendo que não vai ter nenhum buraco aqui, a função não vai poder dar um salto, ela vai ter que passar por todos os pontos. Essa que é a ideia de uma função contínua, que é uma função que não tem buracos, não tem saltos entre ela. E aqui uma consequência daquele valor é, se o f de A for negativo e o f de B positivo, ou podia ser o contrário também, então vai ter que existir um ponto onde a função é zero. Então, era isso. Agora, alguns exemplos, exercícios para vocês resolverem. Vocês prestarem atenção, na verdade, tem bastante coisa aqui, mas como eu já tinha comentado na aula passada, às vezes não precisa fazer todos, faz uns três. Aqui tem um monte de itens no item A, às vezes faz uns três, ou no item. Tem um monte de itens no exercício 1, faz uns 3 ou 4 já está bom. O importante é pegar a ideia. Aqui no número 4 e 5, isso aqui tem poucos itens, né? Isso aqui vale a pena fazer todos. E era isso, gente. Eu tentei programar hoje para a aula ficar um pouco mais curta, para dar para fazer tudo. Na aula passada a gente acabou não vendo os últimos exemplos, mas com a outra turma eu consegui ver e ele ficou gravado. Então, caso eu não sei se vocês chegaram a assistir a aula gravada, mas tinham todos os exemplos comentados na aula passada. E agora ainda sobrou uns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Professor, teria como eu fazer a 310, a questão C? 3.10, questão C. Vamos olhar. É a 1C. Perdão. C. Essa daqui, f de x igual a 2/3 de x ao quadrado? Isso. Ok. Então, agora aqui na live eu não vou conseguir fazer para ti, mas eu vou deixar anotado aqui, eu vou postar ela no Moodle, então, a resolução dela. C. Tá, S e a B pode ser? B também? Pode ser. Aham. Eu vou postá-las no Moodle para ti. Deixa eu ver, alguém tinha pedido mais uma, né? Essa aqui é 3.10, né? Vou anotar aqui. 3.1319 também tinham me pedido. Vou postar esses 3 no Moodle, então, para vocês. Obrigada. Merece.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pedir mais alguma questão? Então, acho que era isso, gente. Até semana que vem. Tentam resolver os exercícios. Qualquer coisa pode postar no fórum ou mandar e-mail direto para mim perguntando que eu posto a resolução ou comento uma maneira de resolver. Tá bem? Obrigado. Valeu, senhor. Até semana que vem.